Nós estamos no capítulo 23 da Confissão de Fé, Magistrado Civil. Esse capítulo é bem curtinho, então nós vamos falar bem devagarinho e vai ser mais rápido. São apenas 4 pontos. O tema é que Deus é soberano. Deus sendo soberano, Ele é soberano sobre a igreja, sobre o governo da igreja, e Deus é soberano sobre o mundo, o governo, os presidentes e todos os governos que se levantam. A gente vai ler texto que a gente conhece, né? Toda autoridade, não há autoridade que não seja conduzida e dirigida por Deus. A gente sabe que quando Deus quer, Ele faz aquilo que Ele bem assim entende. Então a ideia aqui, desse ponto aqui, a gente chama o capítulo, né, 23, é falar que cada um tem o seu papel, então a gente não pode interferir, já que a igreja deve interferir no Estado, o Estado também não deve querer interferir na igreja, querer mandar, dirigir a igreja. Então vamos lá ler a nossa confissão de fé. Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis. E a eles sujeitos, e para este fim os armou com poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Deus, o Senhor Supremo. Então, Deus é soberano. Dele é todo o governo e para Ele toda a glória, que diz que Ele criou para a sua própria glória. Constituiu sobre o povo magistrados civis. Às vezes passa pela cabeça de alguns que o certo seria cada um que faz o que bem entende. A gente vê, né, princípio de anarquia ou comunismo, né? Vamos dividir as coisas, vamos viver aí em comum, não tem rico, não tem pobre. Nós não podemos defender nenhum tipo de formato diferente do que existe, porque quem constituiu esses governos foi o próprio Deus. E nós não podemos pensar, né, que Deus fez algo errado. Aqui é a ideia do bem público. Ou seja, a gente às vezes fala, mas existe corrupção na lei, existe bandido corrupto, ou bandido corrupto é ótimo, existe policial corrupto, para a gente acordar. Existe tanta formas erradas, né? Tantas coisas erradas, pessoas burlando as leis. Tá, mas se existe corrupção, se existe gente burlando a lei, era melhor que não existisse lei nenhuma? Que cada um faz o que quer? Não. Se existe policial corrupto, existe o policial que está nos defendendo. Se existem leis injustas, existem leis que estão nos ajudando. É que a gente, às vezes, vai fixar o olho lá só naquilo que é ruim. E é até interessante, né? Com essa ideia de mudar o governo, né? A gente percebe exatamente que quando um está no governo, a oposição, ela é o quê? Oposição. Então, tudo que o governo faz está errado. Aí, de repente, um outro está no governo, quem que virou a oposição? Aquele outro, vai falar que aquele outro, tudo que o outro faz está errado. E independente de defender quem está errado e quem não está, porque está todo mundo errado em alguma parte, todo mundo faz alguma coisa correta também. Então a gente percebe que, seja deficitário, seja com problemas, é para o nosso bem.
Aqui diz no finalzinho que é para defesa e castigo. Defesa de quem? Defesa dos bons e castigo dos malfeitores. Mais à frente vai falar, né? Se você vive correto na lei, você não precisa temer a lei, você não precisa temer um policial, você não precisa temer alguém, desde que você está correto, né? Desde que você está documentado, digamos assim. Então vamos ler alguns textos. Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O texto é longo, mas olha essa parte que é importante, né? Não há autoridade que não proceda de Deus, e todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, mais do que resistir a uma autoridade, você está resistindo a Deus, porque foi Ele que colocou, Ele que assim permitiu que essa autoridade estava lá, ou colocou essa autoridade lá, é resistir a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, é o que eu estava falando há pouco, olha. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então a gente poderia aqui falar uma série de coisas, entrar em questões várias polêmicas, mas aqui, em resumo, a gente tem que aceitar a respeito de autoridade que é de Deus. Então não é a confissão de fé, né? Às vezes fala, você está seguindo a confissão de fé. A confissão de fé pode errar, mas o texto bíblico ele é claro e ele está confirmando a maior parte aqui do que a gente está lendo na confissão de fé. Então nós devemos respeitar as autoridades, e se a gente conhece a lei, se a gente conhece alguns princípios, não tem o que temer. Um dia desses eu estava passando ali a pé, próximo àquela rotatória lá da praça, das caminhadas ali, e os policiais estavam parados ali. Eu não sei porque policial gosta de parar tanto moto, né? Será que os motoqueiros andam todos sem documento? Deve ser, né? Não sei. Aí estava parando todas as motos ali, né? Aí o que eu estava um pouco atrás, caminhando, eu vi um motoqueiro chegou, ele deu uma olhada assim, ele entrou lá no dia, né, no mercadão, ali no mercado, e sumiu, né? Porque ali tem outra saída lá para cima, né? Fugiu. Ele devia estar todo certinho, né? Provavelmente algum problema, alguma coisa errada. Porque se você está documentado, sua moto está em dia, você vai parar ali, você não vai perder nem 2, 3 minutos, você vai olhar e vai deixar você passar. Então, a autoridade, ela é alguém que, para aquele que faz o bem, ela vai te dar louvor. Vamos entrar na questão, mas existe autoridade que vai oprimir e tal. Nós estamos falando de uma forma geral, né? Nós entendemos que as leis são para o nosso bem. A gente entende dessa forma. As exceções são exceções. Um outro texto, sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Lembra que nós lemos há pouco, né? Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Nós vivemos uma geração assim, e até os mais antigos estão sendo contaminados com falta de respeito total às autoridades. Aquilo lá é uma autoridade. Então você não vai para a internet xingar de qualquer nome e falar não sei o quê. Eu acredito que isso é totalmente errado. Se ela é autoridade, ela é autoridade. Então nós temos que dar esse respeito, porque aqui ele está falando que nós estamos respeitando por causa de quem? Por causa da autoridade? Porque a gente gosta dela? Não, por causa do Senhor. Eu posso não gostar do meu prefeito, eu posso não gostar, sei lá, do meu presbítero, posso não gostar de uma autoridade que está lá na minha rua, até da pessoa que recolhe o lixo, eu posso não gostar, mas ele é a autoridade. O jeito que ele recolhe o lixo é o jeito que ele
está ali fazendo, porque Deus colocou ali. Agora eu tenho direito de chegar lá e fazer o maior escândalo e enfrentar as autoridades? Né? É complicado essa situação. Como eu disse, a gente não vai entrar em detalhes e polêmicas e tal, mas no geral, irmãos, nós somos chamados a respeitar. Lembra que nós falamos domingo? Sujeitai-vos uns aos outros. Essa é uma questão de vivência. Eu estava até pensando um pouquinho, né? Conviver é ter que se sujeitar uns aos outros. Porque a gente, de repente, vai passar junto num lugar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um vai ter que parar e o outro vai ter que passar. Aí pronto. Não, pare você. Não, pare você. Aí já acabou, né? Ou seja, se a gente não tiver esse espírito de vivência, de amor e sujeição, nós vamos ter dificuldade até para andar na rua. Porque, e vocês viram como que acontece brigas de trânsito, né? Assim, é um negócio assim, não sei o que acontece, né? Porque há uma ira, uma raiva, e vocês de repente se aceleram, não é eu que vou entrar na frente, e pronto, né? E já buzina e já faz aquele escândalo. Às vezes não aconteceu praticamente nada. Né? Um dia eu estava passando naquela rotatória ali do Confesa Max lá, eu não vi a moto, vinha lá, não sei de onde que essa moto apareceu, e eu subi. A hora que eu subi, o motoqueiro veio assim, parou a moto, desceu, falou, vai me matar agora, né? Eu nem te vi, você me perdoa agora, não tem, o que eu posso fazer? Aí ele viu minha cara assim, né? Porque a pessoa quer briga, né? Quer que eu de cá fale, você que está errado, tal. Mas como eu não falei nada, ele olhou assim para minha cara e falou, não vai valer a pena, né? Subiu na moto e foi embora. Vai embora desesperado. Então, às vezes, a gente não pensa, né, como cristãos, que nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. Vamos seguir. 2. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sobre a dispensação do Novo Testamento, e para este fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Então, o que está falando desse ponto? Liberdade para aquele cristão exercer o ofício, seja ele qualquer, de autoridade, seja um juiz, seja um político, seja um delegado, seja alguém. E é interessante, né? Se é Deus que coloca as pessoas, por que ele não colocaria seus filhos? Ele vai colocar só os ímpios para exercer a autoridade? Então, praticamente, além de ser uma liberdade para você querer ou não, também é um direito e, quem sabe, até um dever para aqueles que foram chamados. Nós não podemos negar, né? Eu não quero porque é difícil. Quando você chega lá em cima, tem muito problema, tem corrupção, tem aquilo. Você não quer porque você tem medo de ser influenciado, de virar um corrupto, ou você tem medo de enfrentar um corrupto, né? Qual que é a questão? Então, aqui você tem liberdade também de não querer um cargo de chefia, algo assim. Mas não é proibido, porque tem gente que fala, não pode, né? Cristão não pode ser aquilo, cristão não pode ser político, cristão não pode ser isso. Não há uma proibição bíblica, não há uma proibição. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui fala que sempre devemos dar bom testemunho, seja onde nós estivermos. Agora, quando você está lá em cima, magistrado lá, aí é mais pesado, né? Então, por isso que ele fala que devem manter especialmente, né, por causa da autoridade, deve especialmente manter a piedade, justiça, paz. Ele deve seguir as leis. Nós vamos ler mais à frente, né? A gente obedece a Deus antes. Claro que nós não vamos nos sujeitar a leis injustas contra a palavra, nem como cristão, nem como um legislador. Então, se chegar a esse ponto, né, de nós temos que negar a Bíblia para transitar na rua, nós vamos ter que ser presos. Não nesse sentido. Mas se existe uma lei, ele está querendo dizer que você, como cristão, não vai chegar lá e vai entrar no esquema, né? Não vou seguir essas leis todas e tudo mais.
Quando se fala que podem licitamente fazer guerra, dependendo da sua função, né? Se você está lá no exército e existe uma guerra, você tem que participar dessa guerra. Aqui fala sobre ocasiões justas e necessárias, né? Não como uma revanche, né? Mas a ideia de proteção do seu país mesmo. Okay? Os irmãos nunca fazem perguntas, né? Mas eu não sei se vou saber responder, mas se em algum momento tiver alguma pergunta, podem fazer, tá bom? Vamos ler os textos? Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Esse versículo está aqui relacionado à ideia de, se você é um cristão, você tem direito também, né? Que é tudo por intermédio do Senhor. Então, se Ele quiser colocar você lá, Ele vai colocar. Salmo 82 também fala: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Muito nós podemos fazer isso como uma pessoa comum na sociedade, mas é muito mais fácil, né? Quando você tem um grau de uma autoridade, você está num cargo que te possibilite fazer mais justiça, ajudar o fraco, o pobre, e assim desempenhar esse papel. Então, por isso que está aqui também esse versículo. Pulei 2. Tem um retardo aqui na minha tela. Aqui eu coloquei um versículo, a gente vai perceber que na Bíblia tem várias autoridades que são chamadas, né, de crentes e tementes a Deus. Um exemplo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. É bom a gente saber, né, que existem autoridades cristãs, que existem pessoas hoje como existia naquela época, ok? Esse ponto tem 2 páginas, mas é um assunto simples aqui, digamos assim. Em resumo, aqui é aquilo que eu falei no início. Está proibindo ou dizendo que não é normal nenhuma autoridade do governo querer mandar na igreja, ou pregar na igreja, ou dirigir uma igreja, como também uma autoridade da igreja querer assim, como igreja, né? Já acabamos de falar que você pode ser eleito e trabalhar lá, mas você querer que a igreja mande no governo. Basicamente é isso que nós temos aqui no ponto 3. Aham. Aham. Então, o que eu falei da guerra é no sentido de defesa. Você é cristão. Se chegar um bandido na sua casa, você vai defender a sua família. Isso é um tipo de guerra. Você vai ter que tentar, de alguma forma, proteger. Então, quando um dos estudos que eu ouvi a respeito disso, ele dá exatamente esse exemplo. De repente, lá um país vem e querer derrubar e querer matar nossas famílias e tal. Aí o exército, se você faz parte desse grupo, você vai fazer guerra. Você vai se defender. Por isso que aqui fala motivos licitamente, havendo ocasiões justas e necessárias. Então, não é uma coisa qualquer. Sim. Uhum. Uhum.
Certo. Então vamos ler o 3. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos. Então quem são esses magistrados civis? É o governo lá fora. Vai querer administrar a palavra, os sacramentos, ou o poder das chaves do reino dos céus, nem de modo algum interferir em matéria da fé. Aqui, basicamente, ele está falando várias coisas, mas é o mesmo tema, né? É o mesmo sentido. Contudo, como pais solícitos, tem o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferências a qualquer denominação cristã acima das outras. Então, defender a igreja, para isso que existe, né? O governo, o magistrado, então a gente tem a polícia, eles estão defendendo a população e também, assim, colaborando com igrejas, né? Porque a igreja é uma entidade que visa o bem da sociedade, que também está trabalhando para esse bem. Aqui fala bem claro, né? Sem dar preferência, que é o que muito acontece. Às vezes a política vai dar preferência ao pastor tal, ou à denominação tal, né? E quando se diz não dar preferência, nem para o evangélico, nem para o católico, né? Se é uma comunidade, sei lá, se ela é espírita, se ela é o que for, a autoridade está ali para auxiliar a todos. De tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Aqui a gente vai esbarrar um pouquinho na questão da interferência que houve há pouco, né, do Estado fechar as igrejas. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embarcar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada um. Então a gente percebe que essa ideia do Estado não poder interferir, ou não é que não pode, não dever interferir, né? Não vai dizer como que a gente tem que pregar, o que a gente tem que falar, e nem impedir a realização do culto, que fala sobre liberdade religiosa. É claro que a pandemia foi algo assim, que até hoje não se sabe muito bem todas as coisas, mas nós podemos assim perceber que, de certa forma, houve em alguns lugares abuso de poder. Que a gente percebeu que não foi um negócio unificado, né? Em algumas cidades não podia fazer nada, não abria, outras podiam, outras não sei o quê. Então, é um tipo de cerceamento da questão religiosa. E muitos falaram isso na época, né? Que estavam assim, não, peraí, se eu tenho direito de me reunir como cristão. Mas se pararam até com as festas, né? Se impediram até o povo de fazer festa, então, como não impedir a igreja? Segundo a profissão e crença de cada um. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja. E bem assim, providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se, sem serem perturbadas ou molestadas. Isso aqui é um ponto que a gente tem visto também muito falar, né, sobre isso, que do jeito que o governo vai, um dia vão começar a proibir, vão censurar a Bíblia, né? Esperamos que não. Mas exatamente a ideia é essa, né? Da liberdade e ajudar e não cercear essa liberdade. E quando fala aqui também no sentido de permitir, né? E não tolerar injúrias, né? A gente vê
A gente vê um mundo hoje que tem certas pessoas, certas coisas que você não pode falar, e outras já pode. Então, se fala muito sobre perseguição, a questão da raça, a questão de sexualidade, mas da fé, muitas vezes pode. Então, a gente vê pessoas fazendo piada com Jesus e etc, etc. Isso pode. Agora, você não pode fazer a mesma piada falando de um deficiente, ou de não estou falando que a gente tem que fazer nada, né? Mas há essa questão, né, que nem sempre é bem vista, bem equilibrada. E estamos vivendo em tempos assim que a gente realmente não está entendendo muito bem, mas vamos lá. Alguns textos sobre o governo querer fazer atos religiosos. Aqui um exemplo de 2 Crônicas do rei Uzias. A ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Então, é uma das colocações aqui. Não é porque ele era o rei Uzias que ele achou que ele poderia chegar lá e ministrar aquilo, né? Até a gente às vezes fala que a nossa igreja não tem esse costume de chamar uma autoridade e dar a palavra para ela se ela não é cristã. Por que eu vou dar a palavra para um político falar na igreja aqui, né? Até quando ele é cristão, em respeito, dependendo do época, né? Se for um período de eleição, também não é convidado a falar. Nas nossas igrejas, né? Tem outras igrejas que já não é assim. Eu lembro da história de um pai de um amigo meu, ele contando, um dia eu estava lá na casa almoçando com esse amigo, e ele contando que ele foi visitar umas igrejas com não sei se era governador, era alguém político importante assim, e ele era meio como um assessor, né? E aí o pastor, irmãos, vamos entrar, tudo é irmão, né? Vocês são crentes? Eles somos, né? Ia falar que não era, né? Aí deu a palavra, então dá a palavra aqui. Deu a palavra para esse pai do meu amigo pregar. Ele não era cristão, mas como a família toda era presbiteriana, ele já tinha ido tal, e todo mundo conhece. Ele disse que abriu a Bíblia lá e falou umas coisas lá, e ria, né? Então, desse jeito, né? Ou seja, falta toda um zelo, né, com a questão de interferir. Você não vai chamar um candidato para falar na nossa igreja ou dar a palavra para uma autoridade. Tem que respeitar a autoridade. Talvez se você reconhecê-la, né, for avisado, né, agradecemos a visita do senhor tal. Não é errado também você dar porque ele é uma autoridade, mas também não podemos levar para o outro lado, de colocá-lo à frente, dar a palavra para ele no sentido de coisas que não competem a ele. Vamos mais rápido, estamos terminando já. Mateus 18, 7. Se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera como gentil publicano. Aqui está falando do outro lado, né, que a igreja ela tem como governo, a própria igreja, a liderança da igreja, ela tem como poder disciplinar, né? Então, quem pode disciplinar um membro da igreja é quem está na igreja, os líderes da própria igreja. Quarto e último, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributo e outros impostos, obedecer às suas ordens legais, sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença em questão de religião não invalida a justa e legal autoridade do magistrado. Então, a primeira parte é bem fácil de entender, né? Qual é o nosso dever? Orar, honrar. Nós até falamos no domingo, né, que honrar é mais do que obedecer. Quando fala honrar o seu pai, é exatamente algo de uma obediência positiva, né? Não é simplesmente eu faço obrigado. Pagar-lhes tributos, obedecer, sujeitar-se às autoridades. Tudo que nós já falamos assim, em parte. Aqui essa ideia de incredulidade ou indiferença, ele está falando o seguinte: não vou respeitar essa autoridade porque ele é ateu, ou porque ele é incrédulo, ou porque ele é católico, ou porque ele não é não sei o quê, né? Então, isso não temos isso como desculpa, não pode haver isso como desculpa para não rejeitarmos, porque ele é uma autoridade instituída por Deus. Lhe deve obediência, esta da qual
não estão excluídos os eclesiásticos. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados, dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um de seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou vida, por julgá-los hereges ou sobre qualquer outro pretexto. A confissão de fé, nos seus anos lá, em tempo em que o grande problema, o vilão, era a Igreja Católica, mas isso aqui está falando exatamente a respeito que a Igreja também não deve interferir no Estado. Antes de tudo, os exortos que se usem práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Porque não respeitar as autoridades, brigar com a autoridade, você vive num mundo de falta, de paz mesmo. 1 Pedro, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Honrai ao rei. Necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Temor da punição, eu só pago esse imposto aqui porque eu sei que eu vou ser multado, então, não, por dever de consciência, não só por medo. Tirar carteira de motorista, porque senão vou ser preso, não, por dever de consciência. 2 Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui fala-se da oposição, eu não lembro qual é o contexto desse versículo estar aqui. Mas é isso, irmãos, é bem resumido, até estiquei um pouquinho. Mas Deus é soberano e o governo, então, ele é algo que é para o bem, para a defesa e para o castigo dos maus, para a defesa dos bons e para o castigo dos maus. O cristão tem liberdade para ser um magistrado. Igreja e Estado, um não deve interferir no outro. O magistrado não deve interferir, mas ele tem como dever ajudar, como alguém que legisla. Agora não vai ser essa palavra não. Legisla. Legislar, né? Legisla. Difícil. E a igreja também não deve, assim, querer mandar no Estado, mas cumprir as suas obrigações. Nós temos esses deveres, de honrar, de orar, e nós vivemos assim, e devemos viver assim em paz.